Gente, o Corpo de Bombeiros atendeu uma média de 2 ocorrências por dia envolvendo elevadores. Isso entre janeiro e julho deste ano, em Minas Gerais. Salvamentos envolvem pessoas presas nos equipamentos ou prensadas por eles. Um dos registros mais graves aconteceu em Belo Horizonte no fim de junho. Um aparelho superlotado despencou e deixou 9 feridos. A Polícia Civil investiga o caso. Testemunhas contaram que o elevador tinha capacidade de transportar 17 pessoas, mas estavam 22 dentro dele no momento da queda. A preocupação com o uso e manutenção dos aparelhos ganhou força em todo o país, com acidentes em sequência no Rio de Janeiro. Na última semana, 3 acidentes foram registrados em menos de 24 horas no estado carioca. Em um deles, no Hospital Salgado Filho, um paciente de 28 anos morreu após a queda de um elevador. Em Minas Gerais, de janeiro a junho, o Corpo de Bombeiros atendeu 400 ocorrências. A maioria delas, 389, foram para salvamento de pessoas presas em elevadores. Em outras 11, os militares foram acionados para retirar vítimas prensadas pelo aparelho. Os dados do semestre mantêm a média registrada em todo o ano de 2023, quando 739 ocorrências foram registradas, cerca de 2 por dia. Em 2022, foram 634 notificações, de janeiro a dezembro, com uma média de 1,5 diárias. João, a gente falando muito sobre elevadores, né? A gente abordou bastante esse caso do elevador superlotado, fizemos inclusive aquele alerta, Sim, que é mais comum do que a gente imagina. Eu não tenho costume, assim, não pego com frequência, não moro num prédio com elevador, por exemplo, mas sempre que estou em algum lugar, indo ao médico, a um consultório, é comum, tem ali 6 pessoas, e o pessoal, não, cabe 8, cabe, espreme aí que dá. Eu confesso que eu fico preocupada, eu acho que começa principalmente pela gente respeitar aquela regra, aquele limite que está ali colocado para evitar acidentes. E claro que a manutenção também sempre precisa estar em dia, né? Você tocou nos 2 pontos primordiais aí para a gente evitar ou diminuir o número de ocorrências. Primeiro, a educação das pessoas, né, e a orientação. Muita gente nunca andou de elevador ou não tem o costume de andar de elevador, então não sabe as regras. Então esse é um ponto. Acredito que não tem em todos os lugares como a gente ter ali um assessorista, uma pessoa que vai ficar orientando as pessoas, mas tem que ter ali os avisos, né, de como utilizar o aparelho, né, e principalmente da carga, o número de pessoas, né, o volume máximo de pessoas dentro dos elevadores tem que estar bem visível para as pessoas entenderem, né, principalmente as que não conhecem, nunca andaram de elevador. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é a manutenção, Carol. E não só, né, a gente às vezes pensa em prédios, né, públicos, mas não, tem que ter uma atenção também nos prédios residenciais, e aí tem o trabalho dos síndicos, né, de cada habitação. Então tem que ter sim esses 2 cuidados. Nesses dados aqui que a gente solicitou ao Corpo de Bombeiros, né, nosso produtor Elcio Mendes solicitou ao Corpo de Bombeiros, mostra que a gente está mantendo a média de 2 casos por dia. Está um pouquinho acima essa média se você pegar os números gerais, viu, Carol? Mas a gente não chegou ainda no período chuvoso, né? Começando ali em setembro, que normalmente há um excesso maior de ocorrências por causa principalmente da queda de energia. Né, a gente tem aqui em Belo Horizonte, principalmente, a gente tem muitos casos de queda de energia durante a chuva, né? Muitos galhos que caem das árvores e atingem a rede elétrica, e isso aumenta consideravelmente o número de atendimentos por parte do Corpo de Bombeiros. Então temos que ter atenção, e aí em Belo Horizonte nós tivemos recentemente um caso, mas esses casos no Rio de Janeiro ligam sim o alerta e tem que ter aquela prevenção por parte do Corpo de Bombeiros, fazendo aquele pente fino aí, principalmente na questão da orientação, Carol.